Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Raman Datunum. No vídeo de hoje vamos fazer a análise do quinto episódio e penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Mas antes disso, se você ainda não assistiu ao vídeo, alerta de spoiler. Vai assistir primeiro o episódio e depois volta aqui para ver o que você perdeu. Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as nossas listas de tops, quadrinhos, cinema, séries e a análise do último episódio de Falcão e o Soldado Invernal que vai sair na próxima sexta-feira. E o episódio já começa vindo com os dois pés no peito. É a luta tão esperada entre John Walker, agora com o soro do super soldado, e o Soldado Invernal e o Falcão. Estão lutando pelo quê? Pelo escudo. Aquele símbolo que falamos lá na nossa análise do primeiro episódio. Ele é tão importante que eles estão atrás, não porque ele é feito de vibrânio, mas pelo que ele significa, não para a América, mas para o mundo. O símbolo do Capitão América, aquele símbolo de luta e pureza, não um símbolo de liberdades, listras e estrelas, mas o símbolo que realmente importa, do super-herói. Fugindo das convenções, a melhor luta do episódio está bem no início, normalmente deixam para o final, mas aqui nós já somos apanhados naquela luta que mostra o esmero que eles estão tendo nas lutas e coreografias, desde o primeiro episódio. O mais interessante é que vemos que o Soldado Invernal vinha sendo nerfado, diminuído, ele seja talvez por seu aspecto psicológico, ele não vinha demonstrando aquela capacidade que nós conhecíamos. Aqui a coisa muda um pouco de figura. Basicamente a luta é entre ele e o John Walker. Os dois são os que têm o soro do super soldado e conseguem lutar. O Sam acaba vindo como um suporte, alguém que está ali para desequilibrar, para tirar o foco do John Walker para que ele possa ser capturado, ou pelo menos que eles consigam tirar o escudo dele. A intenção não era prendê-lo, mas realmente recuperar o escudo. A luta é muito intensa e acontecem dois fatores interessantes. Um é que o John Walker está disposto a matar novamente. Ele usa o escudo para fazer o mesmo golpe que ele usou para matar o Apátrida, para acertar o Sam, só que não consegue. E outro é a destruição das asas. O Falcão não voa mais, o seu uniforme está destruído, pelo menos nesse início de episódio. No restante do episódio o ritmo cai bastante, não temos mais grandes lutas nem cenas de ação tão grandiosas, mas a história segue um ritmo bem mais interessante. Ela cresce bastante, principalmente no que é enriquecer o personagem, mostrar os detalhes. Temos desde o Sam conseguindo resolver um dos seus grandes dilemas desde o início da série, que é a questão do barco com a irmã, e o tratamento psicológico do Barnes. Você vê que terapia nenhuma conseguiria trazer aquilo que ele conseguiu ao longo deste episódio. O fato dele estar ali com a família do Sam, naquela terra, naquela região, com pessoas que o acolhem de uma forma que ele foi acolhido, por exemplo, em Wakanda, coisa que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, e agora ele já consegue ser bem acolhido, ele consegue ter um lugar para ele ir, faz com que ele tenha uma segunda opção, até porque depois dele soltar o Zemo, Wakanda meio que não quer muito ver ele por lá não. Então esse seria um bom ponto para ele voltar, até porque combina mais com ele, por ser americano. Então foi realmente muito interessante ver eles trabalhando no barco, ver eles trabalhando todas aquelas questões familiares do Sam e das questões psicológicas de libertação do Soldado Invernal. Outro personagem muito bem trabalhado nesse episódio foi John Walker. Uma vez que ele perde o escudo para Sam e Barnes, ele volta para os Estados Unidos, onde é julgado por seus superiores. Lá eles retiram o seu rótulo de Capitão América e também fazem com que ele seja retirado das Forças Armadas de forma desonrosa. Obviamente ele fica revoltado e faz um discurso muito interessante, onde fica claro como os Estados Unidos têm o costume de criar os seus próprios problemas e seus próprios vilões, como foi com Bin Laden. No caso dele, se remete também a como eles não sabem lidar com seus heróis de guerra, que voltam e não têm o que fazer, não tem para onde ir, não tem que carreira seguir,
E aqui ele fica nessa mesma situação, onde ele se vê que ainda é o Capitão América, mesmo sem um rótulo dado pelo governo, ele quer continuar sendo o Capitão América, mas sem o escudo no momento e com o braço quebrado. Lá aparece a grande novidade, o novo personagem que foi introduzido, ou deveria ter sido introduzido em Viúva Negra, pelo que os rumores dizem, mas como o filme foi adiado, ela acaba sendo introduzida neste episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Aconteça a Valentina Allegra de La Fontaine, uma personagem muito interessante, mas que não é do conhecimento da maioria das pessoas, até de muitos fãs de quadrinhos. Ela entra como uma agente da SHIELD nos quadrinhos, que chama muita atenção de Nick Fury, passa a ser até um interesse romântico, mas lá na frente se descobre que ela tinha sido trocada por um Skrull em Invasão Secreta. Então ela deve ser um personagem que vai ser bem trabalhado aí na próxima série Invasão Secreta com Nick Fury. E sendo uma Skrull, depois de que ele mata o Skrull, né, descobre que ela está viva, né, ela e Dum-Dum Danka. E em seguida ela passa a trabalhar com a questão da Hydra, e passa a ser a nova Madame Hydra, mostrando que estávamos certos na nossa análise do primeiro episódio. Se quiser entender melhor quem é a Madame Hydra, vai lá assistir o primeiro episódio, que lá a gente entrou em detalhe. A função dela no episódio é bem interessante, porque ela deixa em aberto o interesse dessa ala onde ela está, que pode ser uma espécie de SHIELD, pode ser um setor governamental, pode ser o Power Broker. A gente ainda não sabe em que esfera ela está atuando, pode ser uma Hydra voltando, ou quem sabe pode ser algo que venha trazer os Thunderbolts. É um outro rumor que anda circulando na internet, que teríamos os Thunderbolts, né? Com o General Ross e ela trabalhando juntos. Seria interessante ver os Thunderbolts vindo para uma série, alguma coisa assim. Então ela deve entrar em contato com John Walker, que nesse momento deve virar o agente americano, né? No próximo episódio ainda tenta vir como Capitão América. Ele deve ser derrotado, deve ter o escudo que ele está fazendo lá na cena pós-crédito, é um escudo de aço, aquilo ali não deve ter grande resistência, ele deve ser destruído. E aí ele deve se ver numa situação de que ele falhou e ela chama ele talvez para ele integrar alguma equipe dela, que pode ser o Thunderbolts, numa função como um agente americano. Eu acho que é uma boa possibilidade aí. E outro personagem muito bem trabalhado é o Zemo, que nesse episódio tem meio que uma conclusão. Uma vez que ele fugiu no último episódio, vai para Sokovia, ao monumento das vítimas, e Barnes o encontra lá. Nesse momento temos uma ótima cena onde trabalha muito bem a questão de como Barnes estar agora, já liberto, e como o Zemo ainda o vê como um assassino, dizendo que a única solução para os apátridas é matá-los. Barnes puxa uma arma, aponta para sua cabeça e, de forma muito interessante, aquela cena das balas caindo, ele atira sem bala nenhuma, né? Deixando cair pelas suas mãos as balas. E logo depois as Dora Milaje aparecem para levá-lo para a balsa, meio que dando uma conclusão para as Dora Milaje com o Sam, com o Barnes também. E desse momento em diante, Zemo é levado para a balsa, que é controlada pelo General Ross, dando mais um indício de que os Thunderbolts estão nas ideias futuras da Marvel, talvez uma série dos Thunderbolts. Uma cena interessante é a Sharon Carter falando ao telefone. Ela está falando com Batroc, que é aquele cara que no começo da série faz aquele sequestro lá do soldado, que o Falcão tem que ir atrás e pega ele. Ela diz que libertou ele da prisão e que tem um serviço para ele. Logo depois vemos ele entregando alguns materiais para os apátridas. Então é a Sharon Carter que está financiando os apátridas. Foi através dela que eles conseguiram o soro. Ela é o mercador de poder. Qual será o segredo da Sharon Carter? E outro ponto alto do episódio foi a questão do Capitão América Negro, né? A gente já vinha falando disso nas últimas análises, a questão do Isaiah Bradley, né? E o Sam vai lá visitar ele, eles conversam.
A gente vê toda aquela questão que também já falamos lá na nossa primeira análise. Ele conta lá pro Sam, entrando em detalhes. Então a gente vê toda a história dele e entendemos melhor porque que ele se sente daquela forma, né? Não que precisasse, né? Desde o primeiro episódio a gente já vê que os Estados Unidos falharam muito com ele. E aí ele lança aquela no peito do Sam, né? Nenhum nego de respeito aceitaria ser o Capitão América. E ele vai com isso lá para a família dele, para trabalhar isso na cabeça dele e ver se ele realmente opta por ficar com o escudo e se tornar o novo Capitão América. Pelo que percebemos na última cena que ele aparece no episódio, Barnes consegue para ele um novo uniforme. Esse agora feito em Wakanda. Então imaginamos agora que é um uniforme feito de vibrânio. Então dificilmente um super soldado vai conseguir quebrar as asas como o John fez nesse novo uniforme de Wakanda. E acreditamos que ele já vem agora com as listras, as estrelas, mostrando que ele realmente vai assumir o manto de Capitão América, mesmo depois de toda aquela conversa com Isaiah Bradley, entendendo que ele precisa assumir uma função de Capitão América, mas não o Capitão América como a gente conhece, mas um novo Capitão América, um super-herói, um símbolo diferente, um símbolo que atende também a comunidade negra, um símbolo diferente, como a gente viu quando o Sam assume como Capitão América nos quadrinhos. Ele tenta trabalhar um Capitão América diferente, um Capitão América realmente negro, símbolo para a comunidade negra. E assim ficamos com aquele grande desfecho dizendo: os apátridas vão atacar, Sam já está com seu novo uniforme, vai vir como Capitão América. Barnes já estava ali à disposição depois do último diálogo, eles realmente fazem aquela parceria, agora vão estar trabalhando juntos. Talvez até o nome da série vai mudar, ao invés de Falcão e o Soldado Invernal, teremos Capitão América e o Lobo Branco, quem sabe? Ou então o Capitão América novo, né, vai assumir junto com Joaquim Torres como seu novo Falcão. Talvez os três na nova série trabalhando junto, já que o Joaquim Torres ficou com as asas. Então ele deve assumir como Falcão, como aconteceu nos quadrinhos. Pelo menos deve ser por aí que a Marvel deve trabalhar os três personagens a partir do final da série. E vamos ver o que acontece aí. Com certeza vai ter muita ação, muita luta, muita coisa bacana aí no último episódio. Estaremos aqui para fazer análise, entregar para vocês o desfecho dessa série da Disney Plus.